Eu sou o pastor Sérgio da Igreja Pentecostal Graça e Paz. Tem alguns vídeos aí de libertação. Se você quiser aí saber, você pode digitar IPGPGF e você vai ver alguns trabalhos meus. E eu não importo o que você acha, importa o que eu faço para Deus. Bom, a respeito hoje aqui é dízimo. O dízimo é bíblico ou não? Quem criou o dízimo? Abraão prometeu a Deus, se Deus porventura o abençoasse em tudo, desse as suas batalhas ganha, daria o dízimo. Bom, para referência, para iniciar, em Gênesis capítulo 14, versículo 20, vemos a primeira menção ao dízimo na Bíblia. O fato de Abraão dar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque nos mostra que isto já era uma prática conhecida, bem antiga, antes mesmo da existência dos levitas. Antes de existir os levitas, o dízimo já existia. O dízimo, na verdade, foi reconhecido lá no Jardim do Éden, mas Abraão, na verdade, pôs em prática. Então nós vejamos assim, que muitos ministros religiosos que eram mantidos com o dízimo estão dentro do Velho Testamento, em Números, capítulo 18, 24, 26. Entretanto, podemos ver a existência do princípio do dízimo desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, podemos ver a existência. Que o Senhor Deus lhe ordenou: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O que significa isso? Quer dizer, Deus deu 100% para Adão e Eva, mas de 100% ele vetou uma 10ª parte, no sentido, porque Adão e Eva tinham todo livre acesso ao jardim, poderia comer de toda a árvore, de todo fruto, esbaldar de tudo. E ele disse para Adão e Eva: de toda a árvore comerá, menos da árvore do bem e do mal. Era exclusivamente de Deus. Então ninguém poderia de maneira nenhuma comer, porque se comesse, tornaria-se malditos, amaldiçoados. Mas a serpente sabia, muito bem ela incorporada, sabia que se Adão e Eva comessem daquela parte de Deus, eles seriam amaldiçoados, Como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus havia dado a Adão e Eva toda a árvore frutíferas para alimento, com exceção de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor deu ao casal, mas requereu para si uma parte, a não tocar nesta parte que pertencia a ele, não é verdade? Essa parte pertencia a ele. Nossos primeiros pais estariam reconhecendo que o Eterno é o dono de tudo, em Salmo 24, versículo 1, e que aquilo que era e tinha se devia à sua bondade. Quando comeram da árvore proibida, fizeram o uso indevido daquilo que pertencia unicamente ao Criador. Quero dizer, vindo para os nossos dias, Adão e Eva comendo da árvore que pertencia ao Criador, eles estavam escondendo, oculto, roubando aquilo que Deus não permitia que era deles. Então, a criação do dízimo começou dentro do Jardim do Éden, mas quem o pôs em prática foi Abraão. Abraão o pôs em prática, literalmente, foi ele um dos líderes, uma das pessoas, dos profetas, que colocou em prática a dádiva do dízimo. E em Malaquias, também, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz: roubará o homem a Deus? Todavia o homem roubais. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E com a própria maldição que você amaldiçoou a Deus, quando você não devolve aquilo que é de Deus, a 10ª parte, porque a palavra dízimo significa 10ª parte. Se você for encontrar no dicionário, vai ver que dízimo é 10ª parte. Os dízimos ficaram mesmo os levitas, que eram os únicos que cuidavam da casa do Senhor. Então fazia parte do estilo da vida de Abraão adorar o Criador com os dízimos e obedecer a todos os mandamentos
Nós vemos lá em Gênesis capítulo 26, versículo 5, a fidelidade do pai da fé, por isso que ele é considerado o pai da fé. Em Gálatas capítulo 3, versículo 7, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 22 também, que é exemplo para nós. Todo aquele que verdadeiramente é filho espiritual de Abraão seguirá o seu exemplo de dizimar e não deixará de ensinar essa prática sagrada aos seus filhos. Então, se Abraão é pai da fé nosso, se é por causa da descendência de Abraão que nós estamos aqui, então eu quero dizer, Abraão era fiel a Deus. Abraão reconheceu o que era de Deus e não fez o que Adão e Eva fez, transgrediu. Foi por isso que nós, sofremos as maldições, que muitas maldições caíram sobre o mundo. A mesma bênção de Malaquias 3,10 está disponível nos dias de hoje, para aquelas pessoas que são fiéis. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Mas espera aí, mas até agora o Senhor falou sobre dízimo no Antigo Testamento. É verdade, falei sobre dízimo no Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então, quando Abraão fez um pacto de fé com Deus, Deus então viu que seria justo abençoar as pessoas quando as pessoas reconhecessem e devolver o que é dele. Isso não vem só de Abraão, isso vem lá do Jardim do Éden. E muitas pessoas acham que levar a obra de Deus... Vocês acham que o governo, principalmente brasileiro, ele dá dinheiro para as igrejas evangélicas? É eles que contribuem para que as igrejas e o povo de Deus cresça? Não. Eu, pelo menos, sou pastor, não sou político. Também não sou contra aqueles que gostam da política, porque a política está inclusa na Bíblia. Porque Deus me chamou para ser sacerdote, é para levar a palavra dele, para ganhar almas, para o reino dele. Então, esta é a minha razão. Agora, existe muitos políticos sujos? Existe. Existe muitas pessoas boas lá dentro do Congresso? Existe. Mas nós precisamos, sim, dos políticos para que possam fazer leis dentro da palavra de Deus e cumprir. Os políticos justos. Nós podemos ver aí que ser rei é a mesma coisa de ser um presidente. Salomão era rei. Davi era rei. Daniel também fazia parte do grupo oficial do rei, Sadraque, Mesaque, Abednego, Paulo. Nós vimos aí muitos homens que eram políticos. Nós vemos aí Zaqueu, que era cobrador de imposto. Não é porque ele se converteu que ele deixou de ser político. Não, existem muitos políticos, homens de Deus, homens que Deus precisa colocar lá dentro. E nós estamos aí já chegando às eleições. Para mim, um dia, ainda em vida, eu pretendo ver um presidente do nosso Brasil, cristão. E nós temos essa força para colocar um presidente cristão. Porque até agora nós não vimos nenhum. Mas pelo menos lá dentro nós temos pessoas que dedicam ao Senhor. E se nós não tivéssemos essas pessoas que dedicam ao Senhor, nossas igrejas já tinham fechado. A obra do Senhor aqui já tinha sido impedida. Mas a Bíblia diz que operando Deus ninguém pode impedir. Mas o diabo iria tentar. Então, voltando a dizer para você, nós falamos dos dízimos aí no passado. Mas muitas pessoas falam, no passado está passado. Mas a Bíblia diz que Deus também, ao criar a lei, Deus também incluiu o dízimo como lei. E a Bíblia diz que Deus não veio para revogar a lei, Jesus não veio para revogar a lei, veio para cumprir. Então o que é que acontece? Eu vou mostrar algumas passagens para esses infratores da palavra de Deus, esses mercenários que vivem aí enganando, falando, que dízimo não existe. Isso aí é para o quê? É para chamar mais atenção para quem é contra o dízimo. Então, se eles estão colocando você contra o dízimo, eu quero te dizer que eles estão colocando você contra Deus. Agora, se você vai devolver ou não, é problema seu com Deus. Quem vai colher a maldição é você, não é nós. É você. Porque
A Bíblia diz que foi o próprio Deus que chama, roubará o homem a Deus, todavia o homem me roubais. Quem chama você que não devolve o dízimo de ladrão? Não é o pastor, não é a igreja, não é os sacerdotes, é o próprio Deus que te chama você de ladrão. E um ladrão não convertido pode entrar no céu? De maneira nenhuma. Ele tem que se converter. Quando ele se converte e ele reconhece os seus erros, então aí ele rapidamente, o Senhor Deus, né, começa a dar para ele o que é devido, a bênção, porque quem devolve o que é de Deus é abençoado, quem não devolve é amaldiçoado. E isso aí cabe você tirar a sua conclusão. Eu estou mostrando um versículo bíblico, né? E você vai encontrar muitos vídeos aqui que vai realmente contribuir com o que eu estou te dizendo. Eu vou falar coisas aqui nesse canal que muitos pastores não têm coragem de falar porque eles têm medo de perder as ovelhas, porque elas dão um dízimo alto. Para mim, não importa se a pessoa dá um dízimo alto ou baixo. Para mim, o importante é que ela sirva ao Senhor Jesus, que ela verdadeiramente queira ir para o céu, porque eu entrego a salvação. Nós vemos hoje muitas igrejas aí abertas para prosperidade. Venha receber o dom do ser empresário, venha ficar rico, venha fazer isso, venha crescer, venha fazer aquilo. Não. Jesus ele não é contra a prosperidade, porque a Bíblia diz que Deus ama o servo dele que é próspero. Mas a Bíblia nos fala que os nossos dias que nós temos que viver, nós temos que pregar de salvação, arrebatamento da igreja. Nós temos que falar de Jesus, porque Jesus está voltando e muitos estão procurando uma igreja para quê? Para enriquecer, né? Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para você é que o dízimo é bíblico. Ele não tem como você correr. Não adianta você bater no peito. Você pode me xingar, pode falar o que você quiser. Você não está falando de mim. Você está falando do Deus que te fez, do ser que você é a imagem e semelhança dele. Agora, eu estou aqui, estou pregando Bíblia, estou dizendo Bíblia. Se você não quiser acreditar, é um problema seu. Agora, outra passagem que eu vou aqui citar para você, entendeu? Sobre a passagem da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco agora do Novo Testamento. Como nós citamos o velho, nós podemos citar também Lucas capítulo 11, versículo 42, onde Jesus fala assim: mas ai de vós fariseus, porque dais os dízimos da hortelã. Bom, porque dai os dízimos da hortelã. Mas ai de vós fariseu, dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Quer dizer, ainda no tempo de Jesus, as pessoas ainda estavam dando dízimo, estava sendo fiel a Deus, né? Estava cumprindo a Bíblia. Jesus achou bem, Jesus achou uma justa posição que esses fariseus faziam, né? Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devereis, contudo, praticar essas virtudes. Ou seja, você deverá dar o dízimo, dar os dias das hortelãs, dos cominhos, de tudo. Mas também deve praticar as outras coisas que é de Deus, porque sendo assim, não é completa em você a glória de Deus e a salvação. Então, em Mateus 23 também nós temos a mesma coisa. Jesus falando: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, né, do edro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aquelas. Então você deve devolver o que é de Deus para que você não seja amaldiçoado. Então nós vemos aí também um outro irmão, está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então quero dizer, o próprio Jesus, ele aprovou que dízimo é bíblico, ele não veio para tirar. E o dízimo, ele é mantido para a obra de Deus. Dízimo é mantido para os levitas, porque levitas são aqueles que vivem da obra. Para você que não conhece muito a palavra de Deus, se você chegar e pegar e ler sobre a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver que a Bíblia diz que quem prega o evangelho vive do evangelho. Viver do evangelho é fazer a obra de Deus, mas aqueles que vivem do evangelho, existem muitas pessoas que usam esses meios para enganar as pessoas. Existem muitos pastores que apacentam, não é as ovelhas, é os bens das ovelhas, que apacentam os dízimos, que apacentam as ofertas, mas as ovelhas, que é a principal, eles não querem. Bom, Jesus conhecia isso e Jesus já sabia, como onisciente, ele já sabia que iria acontecer isso. Certa vez ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez? Sim. Pedro, tu me ama pela terceira vez? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta os meus cordeirinhos. Apacentar os cordeirinhos é
cuidar da ovelha. A ovelha está ferida, as ovelhas estão doentes, né? Os membros da igreja estão precisando de um apoio espiritual, de um jejum, de uma oração, de uma ajuda na sua vida sentimental, de uma ajuda financeira, isso, aquilo, outro. Quer dizer, você cuida das ovelhas. Cuidar das ovelhas quando elas estão feridas. Então, apacentar é ter um amor só para apacentar para Jesus. Mas existem muitos pastores que estão apacentando para si, não estão apacentando para eles. Eu sou contra os pastores que apacentam para si, porque a Bíblia diz em Jeremias 23, diz 34 também, se não me foge a memória, fala, ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. São pastores que dispersam as ovelhas da verdade, que comem, né, as gorduras e vestem as lãs das ovelhas. Então essas pessoas, esses pastores que estão ali para arrancar o que as pessoas têm, quando ele chega e pergunta para alguém da sua igreja, diz, como vai você? Ele não fala, vai você na vida pessoal e espiritual, como vai os seus bens estão multiplicando, porque o dízimo caiu, você não devolveu. Uma vez eu estava em Rondônia, um irmão me disse, pastor, eu vi um irmão, chegou para ele e falou assim, olha, eu vou viajar, vou ficar três meses fora da igreja, e o senhor ora por mim? E o pastor perguntou para ele assim, mas e como é que você vai fazer para dizimar? Ele falou assim, não, pastor, o senhor envia aí a conta da igreja e eu deposito na conta da igreja. O pastor bateu no ombro dele e disse assim, não, então você pode ficar lá até 6 meses, 1 ano, vai descansar, fica à vontade. Isso é o interesse o quê? Interesse do dízimo, não apacenta as ovelhas. E existe muitos mercenários dentro das igrejas, muitos satanistas dentro das igrejas. Eu quero dizer para você que você precisa acreditar que quem devolve o que é de Deus é abençoado. Se você não quiser acreditar, é problema seu. Mas que eu estou te passando aqui, passei versículos e capítulos que, tanto no Velho como no Novo Testamento, o próprio Cristo, no tempo da graça, ele aprova em entregar o que é de Deus. Agora, é o que eu digo para você, se você tem ido pelas ideias desses mercenários da fé, eles te enganam dizendo que dízimo não é bíblico, que você não é obrigado, é isso, aquilo, outro, mas enfiam outras coisas na sua garganta para engasgá-lo, né? Então são povos mentirosos, são pessoas mentirosas. Nós vemos aí muitos mercenários da fé dentro das igrejas, entendeu? Enganando o povo de Deus. E eu quero dizer para você que o dízimo, ele é bíblico, né? Deus adotou, Deus tornou lei, depois que ele viu que Abraão chegou, né, fez esse pacto com ele, foi uma forma do próprio Deus chegar e abençoar o povo. Então o dízimo já existia desde o Jardim do Éden, só que quem pôs em prática foi o nosso amado irmão Abraão. Então, para essas palavras, nós aqui agradecemos, né? Deixa aí o seu comentário. Eu sei que você que vai comentar coisas que não deve, antes de você comentar, cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, como fez aqueles 2 homens aí da internet, que é um tal de Rubens e um outro tal de Vanilda, Vani, não sei como é que é o nome. Então vocês podem ver aí como é que eles sofreram, né? Segundo o que eu vi aí, o comentário deles e outras pessoas postando. Então não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus, porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão nem aqui e nem no porvir. Que a graça do Senhor esteja com os irmãos. E quero dizer que nesse vídeo nós estamos aí dizendo que nós vamos abordar muitos temas, nós vamos fazer oração por libertação, ensinar você verdadeiramente a buscar ao Senhor. Que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.